O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde um anel no seu dedo e sandálias aos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matastes para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho,
Tu estás comigo, Tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, nós estamos na nossa quarta semana do tempo quaresmal e repito e dizer desse grande retiro que nós estamos fazendo, e a liturgia de hoje se reveste como uma tônica mais festiva, porque dentro da liturgia da igreja, o terceiro domingo da Páscoa, como também o quarto domingo da Quaresma, ele se reveste desse momento mais alegre. Por isso que hoje é conhecido como o domingo letare, que significa alegra-te. E hoje a liturgia diz que a gente pode usar o roxo, ou se não pode usar o rosa, o róseo, que manifesta essa alegria, este momento festivo. E hoje realmente é um momento festivo, porque o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos convida a refletirmos sobre esta parábola tão bonita, tão belíssima, que é a parábola mais linda de todo o Novo Testamento, de toda a palavra de Deus, e é a centralidade de todo o Evangelho de Lucas, a parábola do filho pródigo. Às vezes esse título ressoa um tanto assim incisivo, a parábola do filho pródigo, mas também podemos dizer que essa parábola é a parábola da figura do pai que é misericordioso, do pai que manifesta o seu amor ao filho que se perdeu, mas decidiu tomar consciência de seus erros e voltou para experimentar mais uma vez o colo de Deus, voltar para a casa do Pai e ali recomeçar toda a sua vida. Mas a parábola de hoje também nos coloca diante de alguns dilemas, de alguns questionamentos para a nossa reflexão. Primeiro, a parábola nos fala de dois irmãos, o mais novo e o mais velho. Nos fala também da figura do pai. Em um certo momento da sua vida, o irmão mais novo pede ao pai que divida os seus bens. Não está mais gostando de estar na casa do seu pai, quer a herança. E depois ele diz: pai, vou partir. E partiu. E tem um filho mais velho que está ali, não sai da presença do pai, sempre trabalhando, sempre ajudando. E nessa parábola, nessas três personagens, nós encontramos diversas posturas, diversas atitudes que nos fazem refletir muito sobre a nossa vida hoje, porque essa parábola é sempre atual. Vamos imaginar que figura de pai o filho mais novo tinha, que figura de pai o filho mais velho tinha. Por que será que o filho pediu ao pai a herança? Por que será que o filho decidiu sair de casa? Por que será que o pai, ouvindo tudo isso do filho mais novo, não disse nada? Dividiu a herança, e quando o filho mais novo disse: eu vou partir, o pai também não disse nada, não interveio, não tentou dizer: meu filho, fique, você vai fazer uma burrada na nossa língua
linguagem de hoje, você vai, né, colocar os pés nas mãos, você vai errar. Não, o pai respeitou. E por que será que depois que o filho esbanjou tudo, os bens que foi lhe dado, ele começa a refletir sobre os erros que fez e começa a ensaiar o momento de retornar para casa? Por que será que o irmão mais velho não aceita o retorno do irmão mais novo? Por que esta disputa entre os dois? Mais o mais velho do que o mais novo. Irmãos, esta palavra fala da nossa vida quando nós compreendemos, ou às vezes não queremos compreender, né, o amor que Deus tem por nós. E nos fala também da liberdade que Deus nos dá. Deus, Ele respeita as nossas decisões. Ele não vai nos dizer o que devemos fazer. Ele nos mostra. A sua palavra está sempre nos orientando, está sempre nos mostrando como devemos proceder, como deve ser o nosso comportamento, como deve ser o nosso agir. Mas se nós agimos errado, ou se nós agimos certo, Deus, Ele não vai dizer, olha, que bom, parabéns, olha, você errou. Não, Deus respeita as nossas decisões. Seja ela qual for. Então a palavra fala muito de nós como filhos. Mas ela nos diz que aquele filho, depois que abandonou a sua casa e foi morar em outro país, em outra cidade, na aventura da mentalidade do filho mais novo, como nós temos hoje, quem é pai, quem é mãe, né, na nossa sociedade hoje sabe, que às vezes a gente sempre diz, o filho mais novo é o filho mais aventureiro, é um filho que não gosta de obedecer muito, é um filho que gosta de fazer as coisas do seu jeito. Então ele quis conhecer o mundo, mas no seu conhecer, ele quis aproveitar cada momento da sua vida, sem parar para refletir sobre, né, as consequências de sua aventura. Aonde ele pôde ir, ele foi. Esbanjou todo o bem da sua família, como nos diz a palavra de Deus, né? Com bebidas, com prostitutas, com farras, com festas. Não estava nem aí para o dia seguinte. Ele queria viver aquele momento. Mas quando perdeu tudo, quando abandonou, esbanjou toda a riqueza do seu pai, aonde ele estava, passou, né, por uma crise muito grande. A fome surgiu. Ele quis trabalhar, mas o único emprego que lhe dava foi para cuidar de porcos. Que humilhante para aquele rapaz que antes tinha tudo, que antes não precisava se preocupar com nada, e agora nem a comida dos porcos lhe dava para comer. Então ele começa a refletir: vou voltar para o meu pai, vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão e vou dizer para ele: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, me recebe pelo menos como um de teus empregados. Vocês já perceberam nessa reflexão que o filho mais novo fez? A postura de arrependimento dele. Ele não estava preocupado, percebam bem isso, ele não estava preocupado com o remorso que ele causou ao pai. Ele não estava preocupado se o pai, né, ficou triste ou não com a sua partida. Ele não ficou preocupado se o pai, né, estava com saúde, estava doente. Não. Ele tomou a postura de voltar para casa, não porque tomou consciência do erro que fez, mas porque estava com fome.
porque ele estava com fome. Percebam isso. E ele diz: vou voltar para a casa do meu pai. Lá os empregados têm tudo para comer. Então eu vou lá e vou pedir perdão ao meu pai. E pedir que ele me aceite como um de seus empregados. Será que a oração dele não poderia ser melhor se ele refletisse assim? Eu errei. Magoei o meu pai pela atitude que eu tomei. Abandonei o meu lar, desprezei o amor do meu pai e agora estou arcando com as consequências disso. Vou voltar e pedir perdão ao meu pai pelo erro que eu fiz, porque eu não merecia, eu não valorizei o amor que ele tinha por mim. Não. Ele estava preocupado pela necessidade que eu estava passando. Irmãos, a palavra de hoje faz a gente refletir, porque muitas das vezes nós buscamos a Deus não porque nós o amamos, corremos esse risco, e não estou aqui levantando julgamento nenhum. Às vezes nós buscamos a Deus não porque nós o amamos, não porque nós compreendemos esse amor misericordioso dele por nós, mas às vezes é por nossas necessidades também. É porque nós precisamos que ele intervenha novamente na nossa vida. Essa é a primeira parte da palavra. O filho volta, mas o pai não quer saber aonde ele foi, o pai não quer saber dos erros que ele cometeu, mas ele saiu tudo muito bonitinho. E chegou junto do pai e disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Às vezes a gente sai muito bonito também quando nós vamos nos aproximar de Deus, mas às vezes a gente não diz o que realmente precisava dizer. No nosso coração, nas nossas orações, aquilo que o pai precisava ouvir de nós, mas o pai também não quer saber. Silencia e diz: não precisa dizer mais nada, meu filho. E pede os empregados que lhe tragam uma túnica para devolver a dignidade de filho. Pede que lhe tragam um anel para mostrar, para devolver para aquele filho a sua autoridade como membro daquela família. Ele pede para o empregado: traga uma sandália para devolver para aquele filho a sua liberdade. E manda matar o melhor novilho para festejar, porque aquele seu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. E vamos nos alegrar. É isso que Deus faz conosco, no seu amor misericordioso. É isso que Deus ele experimenta, porque nós experimentamos todos os dias no nosso amor. Mesmo diante da nossa desobediência, mesmo diante de nossas falhas, mesmo quando não é sincero o nosso coração, Deus não cessa de nos amar, Deus não cessa de nos perdoar. Mas concluindo a nossa reflexão, nós temos o irmão mais velho. O irmão mais velho que tinha a visão de um Deus muito padrão, mas que quando ele chega em casa depois do trabalho e vê aquela festança, pergunta o que está acontecendo. Foi teu irmão que voltou. Ele se aborrece com o pai, mas eu trabalho com o Senhor há tanto tempo, nunca desobedeci o Senhor, nunca fiz nada que o desagradasse. Chega esse teu filho e você manda fazer uma festa. Veja, o filho mais velho tinha a figura de um pai patrão. O filho mais novo tinha a figura de um pai mandão. Por isso que ele quis sair, para fazer as coisas do seu jeito. Mas chegou um momento também que o filho mais novo tomou a posição do filho mais velho e também pensava: ele é patrão, então eu vou sair também. Mas o pai, o irmão mais velho, disse também: meu filho, tudo que é meu é teu. Você não é meu empregado. Tudo que você quisesse, queria, você poderia fazer. Mas é momento de nos alegrar,
só nos diz que o pai, mais uma vez, o pai toma a atitude de estar tentando fazer com que o filho mais velho perceba o momento que a família está vivendo. E mais uma vez é o pai que se posiciona, é o pai que vai ao encontro do filho, que não compreende o seu amor. Meu filho, vamos festejar. Então, a conclusão dessa parábola, com certeza ela não acabou. Somos nós que vamos dar a conclusão dessa parábola. A postura do filho mais novo, a postura do filho mais velho, a figura desse pai que é misericordioso, aonde eu me encaixo? Como olhando para a minha vida, o que é que essa parábola vem dizer para mim? É a reflexão da nossa quarta semana da Quaresma. Então, que nós possamos experimentar, irmãos e irmãs, este amor misericordioso de Deus todos os dias. Que a gente possa reconhecer na nossa vida este amor de Deus que sempre vem ao nosso encontro, que sempre vai, que sempre está ali, esperando, com o coração ardendo, com o coração angustiado, esperando o retorno daquele filho para voltar para casa. Então que nós possamos permitir que esse amor de Deus vá curando também o nosso coração, vá nos fazendo compreender que Deus nos espera ansiosamente, que a nossa vida, de filhos e filhas é valiosa, e Deus, Ele quer que nós experimentemos esse amor. Então que o Senhor nos fortaleça, nos anime, nos dê a sua graça, para de fato fazermos essa experiência profunda do seu amor. Que a gente abra o nosso coração e permita que Deus vá derramando em nós essa sua misericórdia, e que nós saibamos reconhecer todos os dias de nossa vida o amor que Deus tem por nós. Louvado seja o nosso Senhor.